Irmãos, irmãs, com que alegria nos encontramos neste domingo, primeiro do Advento, iniciando com a Igreja um novo ano litúrgico. Estamos com o evangelista Mateus, é ele que vai nos acompanhar nos domingos e solenidades deste ano. Capítulo 24, versículos 37 a 44. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia o Senhor virá. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ano novo para a igreja, tempo novo, advento. Advento é uma palavra que quer dizer vinda. O Senhor já veio, ele já veio. Logo mais, no Natal, nós vamos celebrar a sua primeira vinda, por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Ele se encarnou. Ele manifestou ao mundo a glória de Deus. Glória que nós conhecemos por ele, pela sua humanidade. Então, é o advento natalício. Ele virá. Esse Jesus que veio e passou entre nós fazendo bem, como afirmou o apóstolo Pedro, ele virá, não mais na carne, não mais sujeito ao humano. Ele virá em glória, para estabelecer o reinado definitivo de Deus, o novo céu, a nova terra. É o advento escatológico, escatologia, as últimas coisas, as últimas verdades que se referem à vida cristã. Mas ele vem cada dia. Ele vem cada dia. Cada dia ele fala a nós. Cada dia ele se revela a nós. Como diz o grande santo Bernardo de Claraval, é a vinda intermediária entre a primeira vinda na carne e a segunda vinda gloriosa. Ele está vindo cada dia. Sabe por quê? Tudo que vocês fizerem a um dos meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo. Então, meus irmãos, o tempo do advento é o tempo da esperança ativa. É o tempo da vigilância que nos desinstala. É o tempo em que nos faz olhar com o olhar de Deus as realidades, os acontecimentos. Esperança, portanto, que pede sempre o nosso sim. Mãos
pés, coração, ou seja, todo o nosso ser, toda a nossa vida por inteira, comprometida com o reino de Deus, que chega com o Messias, pobre e humilde em Belém. Este Senhor, acabamos de ouvir no Evangelho, ele pode chegar a qualquer momento. Não podemos viver como muitos no tempo de Noé, ou seja, viver apenas preocupados para o hoje. Hoje a gente conhece aquela expressão, né? Carpe diem. Vamos aproveitar tudo, vamos fazer tudo que nós temos direito, porque afinal de contas amanhã nós não sabemos o que será. Os cristãos não podemos viver para hoje, como se hoje fosse o último dia. Nós vivemos sempre olhando para o horizonte, porque o nosso horizonte é o do encontro com Deus. No tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, sem compromisso com o apelo de Deus, para o reconhecimento dele como único Deus, capaz de dar sentido à vida, que é sempre acolhimento, bondade, justiça, solidariedade. Sem sensibilidade para o apelo dos justos, para a construção de um mundo conforme o projeto de Deus. Ninguém deu ouvidos a Noé, cada um lá tinha a sua vida, buscava os seus deuses. Noé fazia a sua pregação, Noé conclamava o povo para se voltar para o Deus que o havia libertado de tantos modos. Mas o povo não deu atenção, quis viver ignorando o seu Deus verdadeiro, vivendo simplesmente o presente, ignorando o futuro. Nós, cristãos, a partir do tempo do advento, vivemos o nosso presente, o nosso aqui e agora, preparando o nosso futuro. No Natal nós contemplamos o menino Jesus, contemplamos o presépio, ficamos encantados diante do presépio. Não é possível que numa família cristã não se prepare o presépio, não é verdade? Nas igrejas, para lembrar a grandeza de Deus, a realeza dele que nós falávamos no domingo de Cristo Rei, presente num menino pobre, humilde, numa manjedoura. Pois é. Então, irmãos e irmãs, tempo de advento, tempo de vigiar, porque o Senhor virá. Ele veio, está vindo e ele virá. Não importa saber que dia ele vai chegar, importa saber que ele vai chegar. E nós vivemos como se ele fosse chegar hoje, não é? Então, vigiar é ser solidário, é saber, como eu dizia há pouco, ler os acontecimentos presentes na ótica de Deus. É como se ele estivesse falando a nós. O que pedem de nós os últimos do mundo? O que pede de nós agora, neste tempo marcado por conflitos, por corrupção, por descrédito, sobretudo na política, não é? Por guerras ceifando tantas vidas, o Papa Francisco pedindo misericórdia, pedindo que, por amor de Deus, parem de matar os inocentes. O que tudo isso está pedindo de nós, que estamos no advento e nos preparando para a chegada do Senhor no seu Natal? Como é que nós vamos preparar a vinda dele? Qual é o gesto concreto que mostra a nossa sintonia com ele? Como é que nós vamos, preparar a nossa novena do Natal? Reunindo os amigos, reunindo a família, reunindo os vizinhos, reunindo lá o nosso quarteirão. Não vamos deixar passar despercebido este tempo privilegiado que Deus nos dá, de reconhecer o seu Filho vindo a nós, falando a nós, abrindo-nos caminho de vida, de liberdade, de salvação. Vivamos intensamente, não é? Com maturidade, vivamos com discrição, vivamos com sobriedade, todo este tempo do advento. E, sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo,
permaneça para sempre.